nós celebramos aqui essa festa de Corpus Christi, que é a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No Brasil e em algumas outras partes do mundo, ela se realiza na quinta-feira, que é quando ela foi originalmente criada, realmente na quinta-feira, que representa a ceia do Senhor. Ou seja, foi quando foi instituída a Santa Ceia, foi numa quinta-feira santa. Essa festa, então, ela passa a ser na quinta-feira também. Uma festa que foi estabelecida no século XIII e que existe até os dias de hoje. A história dessa festa é muito curiosa, não daria para poder contarmos tudo aqui, tá certo? Ou seja, nessa parte, mas praticamente foi um sacerdote na cidade de Oviedo, na Itália, que duvidou, ou que estava duvidando, estava com a fé tremida que realmente o que nós temos na Eucaristia é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Ele fez uma peregrinação a uma cidade próxima, e onde tinha uma serva muito dedicada à Eucaristia, chamada Santa Cristina, e ela então, ou seja, ele pegou inspiração nisso tudo e ele voltou para a sua cidade, e ao celebrar uma missa na cidade de Oviedo, quando ele levantou a hóstia consagrada, ele tinha pedido um sinal, tá certo, de Deus, para que ele pudesse aumentar a fé dele durante a peregrinação dele. E ele então, ou seja, na hora que ele levantou a hóstia consagrada para consagrar, ela então sangrou nas mãos dele, e não só encharcou o corporal que estava, mas também a pedra do altar, tá certo, e tudo mais que estava ali. Isso foi comprovado pelo Papa Urbano IV, e ele então instituiu então essa festa que está ali. Tem mais coisas que a gente pode até conversar, ou seja, na quinta-feira nós temos que fazer a nossa escola da fé, tá certo? A escola, aprendendo a fé católica, e, ou seja, a gente pode até discutir lá, porque se eu fosse discutir, eu acho que nós teríamos que emendar as outras missas todas, tá certo? Seja para isso. Mas falando então, ou seja, desse magnífico presente que nós temos, tá certo, de Jesus, que Ele mesmo veio para nós e Ele se entregou por nós. Se vocês pegarem, por exemplo, a primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, vai dizer, ou seja, como é que se faziam os sacrifícios antes. Os sacrifícios eram feitos com bodes e cordeiros, e se sacrificava, então queimava a gordura, sacrificava-se a carne, pegava o sangue e aspergia o sangue nos locais onde era derramado, para poder santificar as coisas, ou para o perdão dos pecados, como era feito no templo judaico. Pois bem, ou seja, quando o bispo ou o sacerdote, ele levanta então o corpo de Cristo na hora de, pouco antes da comunhão, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro de Deus é o último Cordeiro, o Cordeiro para sempre, o Cordeiro para a expiação de todos os nossos pecados, o Cordeiro que se entregou por nós, que o próprio Deus, Pai, mandou o seu Filho para se sacrificar por todos os nossos pecados, para a nossa salvação, todos nós. Então, ou seja, não tem mais, e aqui vai falar na segunda leitura da carta dos Hebreus, tá certo? De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza das novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha. É nisso que nós acreditamos. Ontem foi dia de São Justino,
Catecismo da Igreja, número 1346, vai falar sobre uma discussão de São Justino com um imperador chamado Antônio Pio, no ano de 155, ou seja, há 1860 anos atrás. E ele vai falar justamente, ele vai explicar para Antônio Pio por que é que a gente se reunia no domingo. Porque até então os cristãos eram tidos por outras pessoas, pelos romanos principalmente, como nós éramos canibais. Porque a palavra era tão forte de que realmente, ou seja, nós comíamos carne e comíamos e bebíamos sangue de pessoas. No caso de Jesus. E a palavra de Jesus, no capítulo 6 de São João, do Evangelho de São João, ela é realmente radical. Tão radical que algumas pessoas, alguns discípulos que o seguiam, falam assim: nós não podemos aguentar essa palavra. Quando ele fala, minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. A palavra que ele usa não é um faz de conta. É verdade. E é por isso, ou seja, que até a Neide veio aqui mais cedo, então ela foi trocar, está bem no finalzinho já, aquela luz que fica no santuário ali, vermelha, tá certo? Que ela fica se queimando. Esse ano é um ano de Olimpíadas, tá certo? Quando tem as Olimpíadas, o que eles fazem no início das Olimpíadas? Eles acendem a pira, tá certo? Ou seja, aquela luz que fica acesa durante todo o período das Olimpíadas, para poder falar, agora está acontecendo as Olimpíadas. Pois bem, essa luzinha aqui, ela fica acesa 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder dizer que aqui está acontecendo o sacrifício de Cristo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Naquele sacrário não existe um pãozinho, existe o corpo e sangue de Cristo. E é nisso que nós acreditamos. Todos aqueles que estão aqui hoje para o curso de batismo, para poder fazer o curso de batismo, é esta fé em que vocês vão batizar os seus filhos, filhas, afilhados e afilhadas. Essa é a nossa fé, sem dúvida. Se você não acredita, desculpe, está na igreja errada. Porque a nossa igreja, ela nasceu e cresceu nisso. É nisso que nós acreditamos. Não é um faz de conta, não é uma representação, não é algo que acontece somente na hora que o sacerdote está fazendo a consagração. Não. Acontece para sempre. Que nós possamos, neste dia, reforçar cada vez mais a nossa fé na Eucaristia. Essa sequência longa que foi cantada aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção na letra, ela foi criada por São Tomás de Aquino, a pedido do Papa Urbano, para que ela pudesse representar realmente essa festa de hoje. Por isso ela é cantada. E ela fala tudo o que ela fala. Se vocês prestarem atenção, procurem essa sequência online, leiam de novo, rezem com ela, para vocês verem que ela simplesmente sintetiza toda esse magnífico milagre da Eucaristia, que nós celebramos não na festa de Corpus Christi, não uma vez por ano, mas em todas as santas missas. Todas as vezes que nós nos reunimos numa santa missa, nós estamos celebrando a vida, o ministério, a morte, a ressurreição
de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos isso, unimos-nos com Ele diante realmente da Eucaristia. Nós possamos cada vez mais nos aproximarmos da Eucaristia com esta convicção. Com a convicção de que nós não estamos aqui por algo, por um evento social, mas por algo que realmente é digno de uma realeza grande. Nós estamos aqui porque assim como Deus nos disse: quem vou dizer a eles que eu sou? Perguntou Moisés. Digas que eu sou. Eu sou, está na nossa presença.